Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Hoje o dia foi bem corrido, né? Fomos surpreendidos aí por uma greve repentina de ônibus, chuva, mas graças a Deus estamos aqui, né? Para aprender mais um pouco da palavra de Deus e para compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho estudado a respeito desse tema que foi me dado por responsabilidade, que é falar sobre a igreja atualizada na história, decisões da igreja no passado que afetam ao presente. Esse é o nosso segundo mês que estaremos falando sobre esse assunto. Começamos mês passado e hoje daremos continuidade. Eu vou dar uma recapitulada do que falamos lá em janeiro, para poder a gente se habituar e entrar no assunto de hoje, que também segue essa linha da história. Mas antes eu gostaria de novamente orar a Deus, agradecendo, e eu gostaria que você, mais uma vez, fechasse seus olhos. Vamos orar mais um pouquinho, né? Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou na tua casa, Pai, nessa noite de quarta-feira, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem me ensinado, e que eu entendo, Pai, que também vai ser ensinado a cada irmão que está aqui nessa noite, uma noite chuvosa, mas que tem desejo de aprender mais do Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, te agradecemos pela tua igreja, Senhor, te agradecemos por esse espaço que nós temos, onde podemos te adorar, podemos te ouvir, podemos te cultuar. Esse local, Pai, é um local maravilhoso, porque aqui o Senhor está. Nesse momento, Pai, eu te entrego esse estudo, eu te entrego todo este conteúdo. Pai, que eu suma de cena e o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, porque nós estamos aqui nessa noite apenas para te ouvir, porque queremos ser pessoas melhores na Tua presença, homens e mulheres que exercem de maneira excelente o seu chamado, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Não deixe que nada que vai ser falado aqui, Senhor, seja algo que fira a Tua palavra, mas pelo contrário, Senhor, seja apenas aquilo que vem do céu para nós nessa noite. E eu sei, Pai, que o Senhor tem uma porção nova a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Eu sei que o Senhor tem uma porção nova da Tua palavra para falar com cada um de nós aqui. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu peço, conecta agora o nosso entendimento, a nossa atenção aos céus, para que possamos te entender, interpretar de maneira concisa aquilo que o Teu Espírito quer falar com cada um de nós aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o nosso tema é Igreja Atualizada na História, decisões da igreja no passado que afetam ao presente. Bem, no nosso primeiro encontro nós falamos o seguinte: qual é o objetivo da história? Tanto a história geral, quanto a história da igreja. A história, ela tem um objetivo. E esse objetivo é o quê? Trazer o conhecimento do passado ao presente. Esse é o objetivo macro que eu entendo da história. É trazer o conhecimento do passado ao presente. E com isso, aprender com os erros e acertos dos nossos antepassados. Nós também falamos que quando paramos para estudar história e o seu objetivo, a história, ela nos inspira através dos legados que os nossos antepassados deixaram. E além de nos inspirar, a história também nos leva a refletir, nos leva a momentos de reflexão. E esses momentos de reflexão, nós falamos aqui que quando nós refletimos na história, quando eu paro e reflito na história, seja a história geral ou no nosso nicho aqui, a história da igreja, 4 palavras são provocadas dentro de mim. Os irmãos que participaram no mês passado, eu creio que irão lembrar dessas 4 palavras. A primeira palavra que, quando eu paro para refletir na história, me provocam internamente, é legado. Os irmãos lembram que nós falamos aqui sobre legado?
Essa é a primeira palavra que me provoca quando eu paro e começo a refletir nos fatos que aconteceram lá no passado, nos erros e acertos. É gerado, é provocado dentro de mim um legado, me leva a refletir a respeito da obra, da minha obra, qual é a minha obra, sobre o meu propósito e depois a ação. Então, 4 palavras são provocadas dentro de mim quando eu reflito na história, que é legado, obra, propósito e ação. Nós vimos no nosso último encontro que a palavra legado, ela veio do latim legatum, que significa algo deixado em testamento, que vai dar origem a uma outra palavra chamada legare, que significa delegar, enviar como representante, encarregar. E nós tiramos desse estudo o exemplo lá de Josué, capítulo 4, 1, verso 9, que fala a respeito das 12 pedrinhas que foram deixadas enquanto o povo atravessava o Jordão. Na sua casa depois, você abre lá o livro de Josué e dá uma lida nesses capítulos, nesse capítulo e nesses versículos. E aí nós fechamos a nossa reflexão naquele dia, dentro da palavra legado, a seguinte pergunta: qual é o legado que eu estou deixando para a geração do futuro? Nós fechamos o nosso estudo naquela quarta-feira. Qual é o legado que deixaremos para a geração do futuro e qual história estamos escrevendo hoje? Qual legado que nós, Igreja Presbiteriana de Itaparica, estamos deixando para a geração do futuro? Dando continuidade agora para o nosso dia de hoje, vamos falar sobre a palavra obra. Quando eu paro para refletir, olhando para a história, e agora olhando para essa palavra obra, eu vejo que a história da igreja, ela é marcada por obras realizadas. A história da igreja foi marcada, está sendo marcada por obras realizadas. Ou seja, um legado de quê? De obras. Um legado de obras. E este legado de obras é um legado mesmo em meio a perseguições e aflições. É verdade ou não é? Quando a gente abre as Escrituras e começa a ler Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja nasceu em meio ao quê? Em meio a perseguições e o quê? Aflições. Nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir ali que foi apedrejado, que Paulo consentiu? Pode apedrejar esse cara aí. Quem foi? Estevão. E dali em diante, a história vai mostrando que a igreja foi crescendo, foi deixando o seu legado em meio a essas perseguições, em meio a essas aflições, em meio a muito sangue, lágrimas e martírios. Olha só, a igreja, ela é marcada por obras, um legado em meio a muita perseguição, em meio a muita aflição, em meio a sangue, lágrimas e martírios. Em 64, depois de Cristo, olha só, era o domínio de Nero, e no reinado de Nero, o império ali, Nero comandando, né, na sua mente maléfica, os cristãos foram acusados de incendiar Roma, e esses cristãos, eles foram queimados vivos, diz a história, queimados vivos para iluminar os jardins de Nero. E como destaque de mártires, nesse período de aflição, de derramamento de sangue, nós temos o martírio do apóstolo Paulo e de Pedro. Se fôssemos abrir aqui para falar da história da igreja e das torturas que os nossos irmãos do passado sofreram,
levaríamos bastante tempo, mas eu separei apenas dois. Esse que eu acabei de falar, de que os cristãos lá no governo de Nero era colocado, imagine só, uma pessoa colocada num jardim sendo queimada vivo. Em 303 a 311, ainda no Império Romano, no seu ápice de imperadores, Diocleciano e Galério, depois você pode dar uma googada e procurar com mais calma sobre essas perseguições no período imperial. Diocleciano e Galério, segundo a história, foi considerada a pior perseguição de todas. Por quê? Porque igrejas eram destruídas, as escrituras eram queimadas, os direitos civis dos cristãos eram suspensos, e os cristãos, eles eram obrigados a sacrificar aos deuses romanos. Mas os cristãos sabiam o Deus ao qual criam, o Deus verdadeiro, e não sacrificavam. E aí o que acontecia? Eram martirizados. Eram levados para o Coliseu de Roma e ali viravam comida de leões, viravam espetáculo para gladiadores. Enquanto o povo romano se reunia nas galeras, galera é o nome que se dá naquelas janelas que a gente tem no Coliseu de Roma, o nome daquelas janelas bonitas é galera. Eles iam para a galera e ali eles assistiam todo o espetáculo de irmãos e irmãs que não negavam o nome de Jesus e pereciam ali em meio àquela plateia sedenta por sangue. E nesse período aqui de 313 a 311, tem uma história, alguns dizem que é lenda, a história de Acácio e os 10.000 mártires, que se negaram a sacrificar diante dos deuses pagãos, porque adoravam a Jesus, e esses 10.000 mártires foram mortos, porque se negaram a sacrificar aos ídolos romanos. Então nós estamos vendo aqui que a história da igreja é uma história de legado e de muita obra realizada, a preço de sangue, de martírio, enfim. Quando eu olho para isso, eu me pergunto, quando eu abro os livros de história, quando eu abro as escrituras sagradas e eu começo a ler e ver o que os meus irmãos, lá no início da igreja, até no decorrer da história, o que eles enfrentaram, eu me pergunto, diante de inúmeras outras perseguições sofridas, por que a igreja, ela continuou crescendo, triunfante e perseverante? Como que a igreja, diante de tanto sofrimento, diante de tanta tragédia, como que ela continuou esse crescimento triunfante e perseverando? Primeira coisa, porque havia conversões genuínas. Conversões genuínas aconteciam. Você quer ver uma coisa? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Isso aí, olha só. E naquele dia, quantas almas se converteram? 3.000 almas. Agora, segue para o versículo 46 e 47. O que está falando aí? Olha só. E eles perseveravam, e eles louvavam a Deus, e havia uma harmonia, em meio a tanto clima pesado ali, eles perseveravam, porque havia conversões genuínas, verdadeiras conversões aconteciam ali. Outra coisa também que eu me pergunto, por que a igreja crescia tanto ali no meio daquelas perseguições? Porque havia mudança radical aonde? Na mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o que diz? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha aí. Então havia conversão genuína, mudança radical na mente, uma metanoia, uma conversão mesmo. Eles tinham identidade,
2 Timóteo capítulo 1, verso 11 e 12. 2 Timóteo capítulo 1, verso 11 e 12. O que está escrito ali? 2 Timóteo 11, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então eles tinham identidade, e eles reconheciam e sabiam qual era a sua obra em Cristo. E aí Filipenses capítulo 1, verso 6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então esses irmãos, a igreja ela crescia porque haviam conversões genuínas, mudança radical na sua mentalidade, eles tinham identidade e eles reconheciam e sabiam qual era a sua obra em Cristo. Então quando eu entendo que quando nós falamos de identidade, juntando tudo isso aqui, conversão genuína, mudança radical, identidade e esse reconhecimento de quem eles eram, nós estamos falando de quê? De obra. Falar de obra é falar de identidade. Mas afinal, o que é obra? O que são obras? Os gregos, eles tinham a mania, eles tinham o hábito, no grego popular, de falar a palavra obra, usar a seguinte expressão, poesis, que vai dar origem à poesia. O que significa poesis? Obra, no grego popular. Minha obra, aquilo que eu faço, que construo, que me vejo, ou seja, uma identidade, a minha identidade. E aí, quando eu parei para refletir em cima dessa etimologia da palavra poesis, que significa obra, o Espírito Santo trouxe à minha mente o texto de Neemias capítulo 6, verso 1 até o 4. Neemias capítulo 6, verso 1 até o verso 4. E aí nós vamos ler esses versículos, que é a base do que nós estamos falando nessa noite. Vamos ler juntos? Vamos lá. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Até aí tá bom. Bem, versículo 1 está falando que, tendo ouvido que eu tinha edificado o muro e já não havia brecha, o que Sambalate intentava contra Neemias? Intentava fazer o quê? Fazer o mal. Só que Neemias, ele fala o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, no versículo 3. Eu entendo, meus irmãos, que nós estamos numa grande obra, que começou lá atrás, em meio a muito sangue, em meio a muito martírio. Nós estamos nessa poesis, nós estamos dando continuidade a esse legado poético, que os nossos irmãos começaram lá atrás. E aí eu volto àquela pergunta do nosso primeiro encontro: qual legado que nós estamos deixando para esta geração? E aí novamente, para a minha reflexão e para a nossa reflexão, em cima desse texto que nós lemos agora de Neemias e outros que nós lemos nas Escrituras Sagradas, sabendo que a palavra obra, poesis, significa identidade, aquilo que eu me vejo, que eu faço parte,
Qual é a minha identidade hoje? Qual é a sua obra, a sua poesis hoje, como igreja? Pessoa que está dando continuidade ao legado que os nossos irmãos no passado deixou para que demos a continuidade. Qual é a tua identidade hoje como igreja? Qual é a tua obra hoje? Eu me pergunto, o que eu estou construindo hoje como igreja que vai dar continuidade no legado que os meus irmãos no passado deixaram e que também irão marcar as futuras gerações? Eu me pergunto qual é a minha obra e que obra é essa que eu estou trabalhando, que vai deixar de inspiração para a geração que está vindo. Qual é a sua obra? Neemias, ele era uma pessoa tão focada, ele sabia qual era a obra dele, que ele não se portou às ameaças de Sanbalate. E a resposta de Neemias era o seguinte: olha só, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou numa construção poética, digamos assim, que eu não posso deixar nada para trás. Eu estou focado aqui, eu sei para onde vou, não importa a ameaça. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Qual é a minha obra? Que poesia estamos escrevendo hoje? Qual é a nossa obra? E assim eu fecho a nossa reflexão de hoje. Vimos o que é legado, e hoje falamos sobre obra. Pergunte para Deus, qual é a minha obra? Deus está querendo te usar de maneira poética. Eu gostei dessa palavra poesis, quando eu busquei lá no grego popular poesis, aquilo em que eu me vejo. E aí novamente eu lembro de Paulo falando, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele sabia qual era a identidade dele. Qual é a sua identidade? Igreja Presbiteriana de Itaparica, qual é a nossa identidade? Qual é a nossa obra aqui onde nós fomos plantados? Qual é a nossa obra aqui em Itaparica? E qual legado que nós deixaremos para as gerações, a geração vindoura? Amém? Vamos orar? Meus irmãos, vamos agradecer a Deus e sair daqui com essa reflexão, lembrando que nós somos as pessoas que Deus tem para fazer a história hoje, através da nossa vida. Então a gente olha para o passado, aprende para viver o presente e deixar alguma coisa que vai servir para outro lá na frente também. É um privilégio para a gente poder fazer isso. E perceber que Deus pode nos usar para essas coisas. Essa pergunta tem que perturbar a gente. Qual que é a nossa obra? Qual que é a nossa ocupação? O que a gente está deixando aqui? O que a gente tem feito? E nós temos, sim, a oportunidade de fazer muitas coisas para a glória de Deus e por causa de Deus ser bondoso com a gente. Amém? Deus querido, muito obrigado, Senhor. A sua palavra é rica demais em nos ensinar o quanto que Jesus Cristo faz diferença na vida de um ser humano. Pessoas verdadeiramente convertidas têm a vida de fato transformada, mudada. São pessoas que conseguem, sim, não com a força que tem em si, mas com a força que vem do alto, enfrentar todo tipo de dificuldade, de problema. Tudo que se levanta contra o Senhor, a gente consegue enfrentar por causa do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor. Obrigado por isso, porque o Senhor está do nosso lado, a gente pode fazer assim. E o Senhor tem feito isso a vida inteira. São muitas histórias na Bíblia, gente depois ali do primeiro século, que são exemplos maravilhosos, gente que preferiu morrer do que negar o Senhor, gente que preferiu, há muitos anos atrás, desobedecer a ordem de reis, de poderosos, para poder continuar obedecendo ao Senhor em temor verdadeiro. E essas pessoas são inspiração para a gente. São
Pessoas que a gente olha e fala assim, eu quero ser desse jeito. Então nos dê, Senhor, capacidade de viver com fidelidade na sua presença, escrevendo, sim, aquele momento que a gente tem para a glória do Senhor, trabalhando com o Senhor durante essa história que o Senhor nos dá a oportunidade de viver aqui. Pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém.